algumas pessoas mais vão entrar, mas ultimamente as lutas têm, de certa forma, nos distanciou um pouco desse debate mais teórico, formativo, mas na medida do possível nós vamos retomando novamente, porque andar no escuro é muito difícil, né? Então, andar precisa ter um pouco de claridade teórica para a gente estar sempre trilhando os caminhos, né, às vezes tortuosos da vida no âmbito da luta político-partidária. Hoje nós vamos fazer uma conversa, que é uma conversa extremamente importante, que é sobre a questão do movimento sindical, né? Quando surgiu isso, qual era o objetivo, qual é o objetivo nos dias de hoje, as centrais sindicais. Então, o Tolentino, que é da direção do Sindserv e agora também é diretor da CUT estadual, da Intersindical do Estado de São Paulo, ele vai fazer uma rápida, e a critério dele, uma breve apresentação. Depois a Neuza também vai falar um pouco sobre o informe do congresso que teve da Intersindical. E depois a gente faz uma conversa virtual, abre a palavra para tirar dúvida, e claro que nós vamos chegar possivelmente no debate da eleição da POS, que foi uma eleição bastante polêmica e que, portanto, precisa sempre estar na pauta cotidiana. Então, eu passo aí a palavra para o Tolentino, que ele possa aí usar o tempo necessário para fazer essa exposição. Acho que aqui todo mundo tem muito a contribuir, né, pela experiência sindical, pelo acúmulo teórico. Então, acho que a ideia é mais a gente trocar, né? Tipo um seminário, mas não para tanto, né, e não por muito tempo, né? Assim, o movimento sindical, ele surgiu como uma resposta à exploração do capital, do capitalismo, né? Os sindicatos já são instituições consolidadas na sociedade, né? O movimento sindical, como resposta à exploração capitalista, na violência de classe imposta aos trabalhadores, iniciado no processo de revolução industrial, que se permanece até hoje, né? Começou essa resposta organizativa por volta do século XVIII, e o capitalismo se baseia na compra da força de trabalho por meio de assalariamento, né? A gente vende a nossa mão de obra em troca de salário e do lucro dos capitalistas, né? A exploração vitima os trabalhadores e os capitalistas, né, acumulam lucro e é produzido pelo trabalho não pago, né? No caso da mais-valia, que é um conceito histórico pela apropriação direta e indireta de quem produz. Em uma sociedade sem apropriação privada da força de trabalho e de produção, os sindicatos teriam outras funções. Os critérios de produção seriam justos caso cada trabalhador viesse a receber o justo pelo seu trabalho, caso houvesse a melhoria da qualidade de vida na medida em que as sociedades envolvidas fossem produtoras de excedente de mercadorias e de consumo disponíveis. A origem do sindicato se conhece, está intimamente ligada à Revolução Industrial, como eu havia dito, e à divisão do trabalho constituída pelos detentores do meio de produção. No final da Idade Média, as corporações de ofícios reivindicavam os direitos dos trabalhadores. Os operários tinham dificuldade, individualmente, de reivindicar e obter com o patrão, né, que tinha o poder dos meios de produção e a propriedade, melhores salários, melhores condições de trabalho também. Essa luta desigual fez emergir a necessidade de se unirem em uma só voz, gerando grupos e categorias do mesmo ofício, representando pelos seus direitos. Assim nasceram os primeiros sindicatos. As primeiras experiências pré-sindicais da luta dos trabalhadores anterior a esse processo foram desenvolvidas pelos quebradores de máquina, ou ludistas. Em seguida, os cartistas se apresentaram a Carta do Povo, reivindicando a redução da jornada de trabalho. Os dois eventos ocorreram por volta de 1780, na Inglaterra, berço
do capitalismo industrial e da Revolução Industrial. O sindicato e suas formas de lutas variam de sociedade para sociedade, embora pese que nas sociedades mais industrializadas a sua importância e seu papel na dinâmica social seja de maior relevo. Os sindicatos não são estáticos, evoluem com a evolução das sociedades. Atualmente, o seu papel não tem o peso ideológico que teve no passado, mas a sua importância é incontornável para as sociedades democráticas. Não há política social e política para emprego que não tenha, nas suas negociações governamentais, um representante dos sindicatos. O trabalho continua a ser a centralidade vital das pessoas, ocupa seres humanos em 1/3 de sua vida. Enquanto o sol aquece, bafeja e ilumina a terra, as pessoas encontram enredadas numa atividade que lhes remunera a existência. Essa condição de sentimento à vida na esfera social, tornando-se uma forma de cada um dar a contribuição para a sociedade. A precariedade causada por alguns atores chamam de terceira revolução industrial, acabou o emprego para a vida, como se bem já existiu, né? Então tem sempre essa angústia de buscar outro emprego. O esforço do homem em sua valorização, da conquista de seus direitos e da defesa dos seus interesses são elementos comuns ao associativismo que possibilitam a luta e a humanização do exercício da cidadania. Só um momento aqui para eu achar. No início do século XX, a chegada dos imigrantes no Brasil, né, e das lutas operárias, o enfraquecimento do novo patronato capitalista, que saiu da Casa Grande para a fábrica, mas continuou tratando o trabalhador como escravo. Levaram, isso no Brasil, a criação dos sindicatos da Confederação Operária Brasileira. No início do século XX, a recém-criada Confederação Operária Brasileira, composta por cerca de 60 núcleos operários, círculos e sindicatos, associações de classe das principais cidades brasileiras, Rio, São Paulo, Salvador, Recife, eram as cidades com maior número de operários fabris. Assume uma concepção anticapitalista de combate às arbitrariedades policiais, né? Então, o anarcossindicalismo que a gente sempre se remete no passado pré-getulista, né? Assume já tinha dito, a luta em outros países, né? Operários em greve, estrangeiros expulsos. As lutas se materializam em atos políticos, passeatas, manifestações. Os anarcocapitalistas são laicos e antirreligiosos e combatem a influência do clero em assuntos políticos de Estado. Isso é importante salientar. Principalmente associações clericais e suas práticas assistencialistas e beneficentes. Outra concepção importante eram os comunistas, né? Que tomou força a partir da Revolução Russa, principalmente após 1917, que influenciou o movimento operário mundial, juntando as ideias de Marx, as ideias dos operários contra o capitalismo. A fundação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 foi o ponto alto da herança comunista e de presença do movimento sindical nas primeiras décadas do capitalismo brasileiro, né, que é pós a proclamação da República, né, e também da consequente, um pouco antes, da revogação da escravidão no Brasil, né? A escravidão formal, né, mas ainda existe a escravidão do salário. Os socialistas também foram importantes, pois entenderam que a organização dos sindicatos e das greves deveriam ser associadas às lutas pela participação eleitoral e parlamentar para transformar o Estado numa perspectiva de atender os interesses políticos imediatos das massas dos trabalhadores. Os trabalhistas, correntes também de grande importância no início do século, lutavam pela defesa de interesses dos operários com o objetivo de melhor condições de trabalho, de vida e de conquistar e garantir direito a eles. Os primeiros 30 anos de intensas lutas e enfrentamentos, a República do Brasil foi constituída desrespeitando e agredindo violentamente o povo trabalhador. As elites escravocratas que tinham
tinham fechado as senzalas. Transferiram a exploração para o chão da fábrica, dando continuidade à mentalidade escravista, não garantindo direito e considerando os trabalhadores como simples objetos de produção e instrumentos de lucro. Isso teve uma subsequente repressão por parte do Estado, né, do anarcossindicalismo independente, e a reação disso foi a CLT, que enquadrou o sindicalismo e os sindicatos como órgãos de colaboração do Estado. Na época Vargas, que deu início a esse processo de enquadrar o sindicato do Estado Novo, nesse período o Estado é o principal instrumento da industrialização e a urbanização do Brasil, um projeto de nação capitalista de conciliação, isso é importante, entre capital e trabalho, tendo o Estado como árbitro dessa conciliação, a maior parte das vezes, né, em favor do capital. A Era Vargas registra uma nova etapa da história do movimento sindical, das lutas sociais, especialmente a que se refere às entidades representativas, como uma crescente integração dos sindicatos ao controle do Estado. Isso também se deu na ditadura militar, porque a estrutura sindical que é legado de Vargas se manteve durante a ditadura militar e pouca coisa foi feita de inovação legislativa para mudar essa questão do sindicato ser órgão colaborador do Estado. O que foi feito foi o fim do imposto sindical, que fez com que o sindicalismo fosse independente do ponto de vista financeiro, mas isso foi uma questão reacionária, né, porque foi pautado pela direita, e em 2007 regulamentou a questão da existência das centrais sindicais no Brasil. Elas precisavam ter mais de 500 sindicatos filiados nas 5 regiões e no mínimo 10 federações e confederações filiadas, né? E passaram, na época, enquanto existiu o imposto sindical, a ter parte desse imposto sindical retirado das federações, confederações e sindicatos para dividir para as centrais sindicais. A partir da criação do Ministério do Trabalho, que se deu mais claramente a questão desse enquadramento do movimento sindical enquanto órgão colaborador do Estado, né? Inclusive, as concepções sindicais, assim, que ao meu ver, mais ficam claras para se dividir, é a concepção classista e a corporativista. A corporativista vê o trabalhador como parte da riqueza, porque ele produz, ele quer parte dessa riqueza também e não toca na questão da exploração. Já o sindicalismo classista, ele tenta enfrentar a estrutura sindical e a estrutura de exploração do capital, né? Porque a legislação sindical no Brasil, ela não mudou muito, né? E hoje existem várias centrais e muitas vezes essa questão na minha avaliação de várias centrais sindicais, se dá mais pela disputa de poder e dinheiro do que você oferecer para os trabalhadores uma alternativa classista ou mesmo corporativista, alternativa ao que já existe, né? E mais recentemente, na questão que se falou aí da eleição da POESP e até das últimas lutas, né? Aqui em São Bernardo do Campo fizemos uma greve de 16 dias, conquistamos um reajuste de 7%, né, que é aquém das nossas percas históricas. E a eleição da POS eu vou deixar para os companheiros falarem mais um pouco. Eu vou citar assim, o surgimento da CUT e, vamos dizer assim, o novo sindicalismo, como falam, né? Aqui surgiu aqui no ABC, né? E teve um papel importante na história do Brasil, da formação da Central Única dos Trabalhadores, né? A fundação da Central Única dos Trabalhadores foi um produto histórico da luta organizada e um múltiplo diversificação de leque de forças sociais políticas do Brasil. O resultado foi um amplo movimento
e contestação ao combate às doutrinas e às práticas violentas autoritárias ao regime militar, em busca do resgate do Estado democrático de direito, né? Que caminhou na questão da campanha da direta já que infelizmente houve um apêndice do regime militar, que foi o governo Sarney, só em 89 que houve essa eleição direta. A existência da CUT significou no campo sindical um rompimento concreto com os limites da estrutura sindical oficial, corporativista, como eu havia dito, de um profundo avanço dos trabalhadores na conquista dos direitos humanos, civis e sociais. Dados do censo sindical produzido pelo IBGE de 2002, atualizados pelo DIEESE em 2006, indicam que os sindicatos ainda enfrentam os problemas produzidos pelo vendaval neoliberal que varreu o mundo contemporâneo, arrancou raízes, destruiu entidades, disseminou o individualismo, esvaziou os processos coletivos de produção de solidariedade dos trabalhadores. A ofensiva neoliberal na década de 90 e sua lógica destrutiva produziu profundos e extensos estragos nas economias, nas sociedades e principalmente nos movimentos sociais organizados no Brasil e no mundo. Dentre eles, os sindicatos sofreram grandes percas no campo combativo e classista, que se forjou a partir da década de 80. Né? Em 92 foi fundada a Força Sindical, como a gente havia citado no evento que teve lá no Palácio do Trabalhador, ali na Liberdade. A CUT não ficou imune a essa ofensiva. A maioria de suas lideranças ficou dividida entre a perplexidade e a resistência fragmentada, setores e correntes minoritários no interior da CUT, e a adesão propositiva, né? Que a adesão, no caso, ao corporativismo, que acabou sendo um retrocesso. Da agenda neoliberal faziam parte a remoção do excesso de proteção ao trabalho e o arcaico corporativismo sindical, né, o entulho varguista, como falava o FHC. A flexibilização dos direitos trabalhistas, vistos como obstáculo à livre negociação conduzida pelos interesses do mercado, e para os neoliberais, a garantia de relações trabalhistas modernas, livres, portanto, sem a necessidade de intermediação dos sindicatos e da interferência indevida do Estado. A consequência direta da flexibilização é a precarização do emprego, subemprego e desemprego. Um dos principais obstáculos à consolidação das políticas neoliberais do grande capital internacionalizado no Brasil foi a resistência dos trabalhadores, especialmente dos setores mais organizados e combativos, experiência acumulada de luta, né? Da época do FHC, no caso, né? Do final da década de 90 e início da década de 2000. Para as classes dominantes, era premente construir uma ferramenta que fosse instrumento de disputa de hegemonia dentro do próprio mundo do trabalho. Não bastava atacar os sindicatos e as organizações populares, era necessário disputar no campo próprio. Né? Então, o Estado e os capitalistas começaram a investir em relação aos sindicatos. Assim, é isso que eu gostaria de deixar aí como contribuição, né, para Neus ou mais alguém quiser complementar, e a gente abrir o debate aí, semear e compartilhar ideias. Obrigado pela atenção de todos por enquanto. Falou, Tolentino. Neuza, como foi o congresso da Intersindical? Pode relatar um pouco para a gente? Primeiro, bom dia a todos, a todas. Bom dia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção lá no Congresso da Intersindical. Eu já participei de outros congressos, muito mais da APOESP, alguns congressos da CMTE, mas, assim, a minha avaliação para o congresso da Intersindical é que o que me pareceu é que é uma central, ela está muito ligada, de fato, aos trabalhadores, né? Nesse terceiro congresso, houve uma alteração na diretoria e foram incluídos representações de movimentos populares.
Eu acho que isso não acontece nas outras centrais sindicais. Então, isso para mim foi um diferencial na coordenação da intersindical, porque esses trabalhadores, pequenos trabalhadores, né, eles não têm, de fato, eu não vejo de fato uma representação. E lá na intersindical isso foi possível a partir desse congresso. Então, trabalhadores como catadores, trabalhadores, trabalhadores rurais, que estão organizados em associações, estão representados também na intersindical. Eu participei da plenária lá naquele dia, juntamente com esses movimentos. E, assim, os mais diversos, eu não vou conseguir lembrar agora, mas, assim, movimentos LGBTs, movimentos de negros, movimentos de pequenos agricultores, de catadores, todos esses têm voz dentro da intersindical. Isso eu considerei bastante importante. Existe, inclusive, no site da intersindical, formas de como esses grupos se organizam, podem se organizar. Uma das propostas desse congresso foi a organização de comitês populares. E existe lá no site todo o passo a passo como organizar esse comitê. Então, isso eu considerei bastante importante e me senti bastante representada nesse congresso. Eu estava lá enquanto corrente e também enquanto a entidade que eu represento. Então, assim, para mim, de fato, esse foi o grande diferencial. Uma coisa também importante que eu notei, que foi destacado depois, é que a coordenação, a direção geral da intersindical é, de fato, uma coordenação horizontal, ela não é vertical, porque não existem, como presidente, diretor, primeiro diretor, não é assim, todos são coordenadores, secretários. Então, assim, eu até anotei para eu não esquecer. A intersindical, até esse congresso, possuía 50 cargos, né, de organização. A partir desse congresso, aumentou para 56, porque foram incluídos a representação desses movimentos populares. E eles são divididos em 17 secretarias. Então, a responsabilidade maior, por exemplo, da Secretaria-Geral, ela é conduzida por uma mulher. E me parece, tenho quase certeza, que não existe nenhuma central sindical no Brasil representada por uma mulher. É uma mulher de luta, uma mulher histórica no movimento sindical e que realmente representa a classe trabalhadora. A Nilza Pereira é a secretária-geral. Então, são 17 secretarias, são 7 diretorias executivas nacionais, 26 diretores nacionais, 3 conselheiros fiscais, mais 3 suplentes, e foram abertas 4 novas secretarias, que são das mulheres trabalhadoras, as associações de mulheres trabalhadoras. Ela foi muito bem representada lá no Congresso, as pessoas tiveram voz realmente. A economia solidária, que seria a economia agroecológica, trabalhadores autônomos, relações institucionais. Essas foram as 4 novas secretarias que foram incluídas a partir desse congresso. Eu estava enquanto representante de professores e uma das bandeiras que foi levantada a partir desse congresso pela intersindical foi a luta constante e incessante pela revogação do novo ensino médio. Isso foi muito importante para nós, porque uma central sindical levantar essa bandeira e defender, de fato,
a revogação do NEM, que é o que a gente que é o que a gente defende também, é muito importante. Então, a proposta, eu vou ler a proposta da Intersindical para a Educação. Contra a privatização da educação pública promovida pelo ensino EAD. A gente está vendo que, após a pandemia, que foi necessário o ensino realmente EAD, ou seja, virtual, o governo está se aproveitando disso para introduzir, como ele já queria antes, o ensino EAD. O ensino EAD significa, em primeiro lugar, né, um desmonte da educação enquanto pedagógico e também representa perda de, ou seja, empregos, né, para os professores. Se ele introduzir, como ele quer de fato, o ensino EAD, isso significa que ele vai haver muito corte de professores. Então, contra a privatização da educação pública promovida pela EAD, revogação das escolas cívico-militares. Essa também é uma bandeira de luta que a gente trava contra as escolas cívico-militares e que os governos estão implementando aí Brasil afora. A retomada do programa de cotas, aqui eu entendo que é para os cursos universitários, já que a proposta é para a educação como um todo. Bolsas de manutenção para permitir que os alunos permaneçam na escola, aqueles alunos que necessitam trabalhar, eles tenham também a ajuda do governo para se manter na escola e evitar a evasão. Recomposição imediata do orçamento para a educação em todos os níveis. A gente viu aí no governo anterior, os 4 anos, aí, o desmonte que foi os investimentos, tanto na área da ciência como diretamente a educação. Então, uma proposta, uma bandeira levantada pelas propostas de educação da Intersindical foi que o governo Lula retomasse imediatamente os investimentos na educação. Incentivar iniciativas que articulem o desenvolvimento rural, aqui já não é educação, incentivar iniciativas que articulem o desenvolvimento rural orientado para o fortalecimento da agricultura familiar. Então, aqui é o apoio e a ajuda da Intersindical para esses pequenos produtores rurais. Formação dos comitês populares, como eu já falei, a Intersindical dá a orientação como organizar esses comitês. Aqui outra bandeira bastante importante que a Intersindical levantou a partir desse congresso foi a regulamentação dos trabalhadores por plataformas de aplicativo. No caso, os entregadores e o Uber, esse pessoal que trabalha por aplicativo. O número que a Intersindical levantou é que no Brasil são 10 milhões de trabalhadores por aplicativo. Desses 10 milhões, 1,4 milhão é representado por motoristas de Uber. Então, isso é muito importante para esses trabalhadores, a regulamentação da profissão desses trabalhadores. Enfim, essas são algumas das propostas. No total, são 44 propostas levantadas nesse congresso e que a gente está vendo, a gente vê através dos grupos que realmente a Intersindical tem se debruçado para que essas bandeiras de luta desses pequenos trabalhadores, dessas pequenas organizações realmente tenham assistência, né? Então, eu acho que a avaliação que eu fiz é essa, que realmente a fala, né, dos companheiros que fazem parte da direção nacional naquele congresso, ela é realmente a fala
do trabalhador, é realmente a fala daquele pessoal que está realmente no chão do seu local de trabalho. A gente chama chão da escola para nós, professores. Antes se dizia chão das fábricas, hoje a gente não se limita mais a isso, porque o trabalho está muito diversificado, né? Então, mas enfim, o trabalhador de fato ele é representado. Eu senti que ele realmente está sendo representado nessa central sindical. Então, acho que é isso. Vou deixar abrir também para que os companheiros colaborem e a gente possa ir acrescentando mais informações. Obrigado, Neuza. Obrigado, pessoal, que está chegando aqui também para fazer essa conversa aqui. Aqui é um ponto de encontro, tem pessoas novas aqui hoje, é um ponto de encontro onde nós, a partir da leitura e da reflexão sobre algumas temáticas, e hoje nós estamos discutindo um pouco qual o papel, quando surgiu, qual o papel do movimento sindical na luta de classe, na luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque isolado ninguém vai para lugar nenhum. Nós precisamos estar unidos e organizados nas mais variadas representações e vertentes ideológicas, e que, portanto, esse debate é extremamente importante. Então, está aberta a palavra para quem eventualmente queira complementar um pouco o que falou o Fernando Tolentino, que é da diretoria do Sindserv. O Sindserv fez uma... O Sindserv, o metrô, digamos assim, é o que tem de novo em São Paulo nesse início de ano, do ponto de vista de greve, de resistência. Então, foram duas greves importantes. É claro que no Brasil hoje tem greve no Rio de Janeiro, em vários estados, enfim, mas eles aqui no estado de São Paulo, eles, digamos assim, contribuíram fortemente para esse debate da conscientização. Então, está aberto aí sobre o tema sindical. Chegou o Alberto também de Souza aqui, que é um especialista nesses debates também. Então, caso algum companheiro ou companheira queira se manifestar, ou levanta a mão aqui que tem uma... Ou até mesmo em relação à questão que você tinha dito, Aldo, em relação à eleição da POSP. Os relatos. Isso, como tem pessoas aqui que compõem o quadro da educação, então vamos deixar livre para que, eventualmente, algum companheiro queira também complementar. Está aberto o debate, gente. Eu acho que a POSP, de fato, vai precisar de um debate à parte, né? Eu acho que tinha que fazer, talvez, marcarmos aqui uma pauta sobre a história da POSP, as lutas que ela travou, e a POSP hoje em suas tendências e debates, que hoje tem quase 40 tendências organizativas em torno da POSP, o que é extremamente importante, porque, como dizia o velho Lênin, você reconhece um partido quando está morto, é quando não tem mais debate interno. Então, o sindicato como a POSP tem em torno quase de 40 organizações, maiores ou menores, das mais variadas concepções ideológicas, é um sindicato que está absolutamente vivo para o bem ou para o mal, a partir da leitura e do enfoque de cada um neste debate. Está aberto, gente, sobre a questão sindical e o contexto dos dias de hoje. E agora não vi nenhuma mão levantada, significa que congestionou aqui, todo mundo tentou, né, pedir a palavra ao mesmo tempo, parou, todas as mãos foram... Alguém quer iniciar aí a conversa? Sibeli saiu, Sibeli também é uma lutadora, participou aqui em São Bernardo, certamente ela volta. Neuza, agora vamos assim, 3 minutos de fala, de observação, de consideração, tá bom, gente? Tá, Neuza, não, só enquanto o pessoal pensa, quando o Tolentino estava falando sobre a história do movimento sindical, eu lembrei de um fato que eu considero bastante importante, que é a comunicação entre os trabalhadores, né? Isso eu falo sempre desde o começo, por isso eu acho importante essa live que a gente faz todo domingo de manhã.
é uma forma de comunicação. Só lembrar que no movimento de constituição da classe trabalhadora, no início do século XX, a forma de comunicação entre eles, né, eram os jornais, né? Eles faziam panfletos, faziam jornais para se comunicar e mobilizar a classe trabalhadora, que eu chamo a atenção principalmente para a formação da classe trabalhadora aqui em São Paulo, quando haviam muitas tecelagens e os trabalhadores, a maioria deles eram trabalhadores nas tecelagens. Então, a forma de organização era essa, através de jornais, de panfletos. E uma outra forma de organização também, que eu acho bastante importante que a gente lembrar um pouquinho, era o teatro trabalhador, que surgiu no início do século XX e era uma forma de divulgação das ideias, constituição da consciência de classe. Então, isso era muito importante. Então, era isso que eu queria lembrar. E uma outra coisa também, Aldo, você colocou um texto lá hoje de manhã, no grupo de formação, que lembra, que traz um estudo feito a partir de ossos encontrados de crianças que foram mortas na Revolução Industrial na Inglaterra. Tem um filme que eu trabalhei com os meus alunos, talvez ainda se encontre no YouTube, que é Dance por um Grito de Justiça. Vale a pena a gente assistir esse filme, porque vendo esse filme, aquele texto fica muito claro para a gente. Então, assim, eu acho que é importante, se a gente quer entender o início da formação dos sindicatos, o início da formação da organização dos trabalhadores, a gente se remeter lá no início, como se deu, como era a classe trabalhadora na Revolução Industrial e de que forma eles começaram a se organizar. É só isso, enquanto o pessoal pensa. Legal. Chico? Bom dia, estão me escutando? Estamos escutando, tá? Ah, tá. Eu troquei de computador, agora parece que o microfone melhorou, né? Que bom. Meu computador deu pau e eu, aliás, estou tentando recuperar a memória do meu computador. Você sabe o que é 15 anos de vida perdidos? Está lá na mão de um técnico que vai me cobrar R$ 400, mas até agora não conseguiu ainda. Bom dia, sou o Chico, para quem não me conhece. Tentando me aposentar também, o Estado não me publicou aposentadoria, mas isso é problema meu, né? A questão é a seguinte, o Aldo tem microfones abertos aí, tá? Só para o seu e o do Alberto ficar aberto, fica atrapalhando, tá? As tecnologias. Não, só queria lembrar aqui a questão do sindicato no Brasil, que a minha preocupação é isso, né? O sindicato no Brasil, que era de pelegos, né? Não sei se o Fernando Tolentino falou do peleguismo no Brasil, mas que foi criado com esse atrelamento de líderes sindicais que ficam fazendo o papel daquela manta de lã de carneiro que fica entre o cavalo e a bunda do cavaleiro, né? Ou seja, faz o jogo do patrão e o jogo dos empregados. É o pelego. Isso é muito comum. Eu acho que o sindicalismo, com a eleição do Lula, em 2002, né, ficou meio pelego, né? E aí há toda uma questão da burocracia sindical, que a esquerdona, eu digo esquerdona, a esquerda da esquerda critica muito. Nós aqui na Lapa perdemos a eleição por poucos votos, a chapa 1 perdeu, né, porque eles fizeram esse discurso. Nós nos aliamos com a Bebel. E esse discurso pegou na categoria. O pessoal não aguenta mais a Bebel. Eu também não. Né? Não a Bebel pessoa. A Bebel, que é presidenta do sindicato, agora é segunda presidenta, deputada federal pelo PT, que mistura as coisas. Inclusive, eu queria encaminhar, pedir para o Aldo, que é agora da DEC,
né, uma cláusula de que as pessoas que forem eleitas para cargos parlamentares não possam acumular cargo na diretoria, tem que se afastar. Essa mistura é muito ruim. A Bebel não consegue ver isso? Né? Todo mundo fala, ela é do PT, mas é mesmo. Ela faz o jogo, ela mistura as ações, ela mistura as ações. Quer dizer, isso afasta a categoria. Nós aqui tivemos 3.000 votos já, na outra eleição tivemos 1.300 votos, agora nós tivemos 900 votos só. Sindicatos estão se afastando do sindicato. Eu vou denunciar agora que passou a eleição, viu? Eu vou, na próxima reunião que tiver, eu vou, em meu nome, em nome de corrente nenhuma, denunciar esse peleguismo. Né? Esse jogo de misturar sindicato com partido. Pode ser PSOL, pode ser PCdoB, pode ser PC das quantas. Isso é um grande erro do sindicalismo brasileiro. Foi com Getúlio, foi com Lula e continua sendo. Então, essa é a crítica que eu faço, né? Das pessoas partidarizarem. O sindicato não é o Alberto sabe disso, né? Ele é um grande conhecedor do socialismo, e o sindicato tem que ser autônomo, independente, não é isso? Livre de sindicato, de partido, de qualquer coisa. Partido único só no inferno ou no céu. Partido único, a puta que eu pariu, desculpem. Eu tenho que chegar aqui no domingo e acordar. Vamos parar de brincar com as coisas. Nós não podemos misturar um sindicato, a organização dos trabalhadores, com partido nenhum. Chega! Isso já cansou na história. Se a gente não tomar uma atitude dessa, nós, os sindicalistas, de um lado, o governo ferrando a gente. Do outro lado, os pelegos mentindo para a gente. E, para terminar, desculpa se eu falei palavrão, tá bom? Né? Faz parte da terapia psicanalítica, não é, Aldo? A questão, né, da gente, né, ter essa independência sindical, né, de não mais seguir essa questão partidarizante, porque senão nós estamos condenados ao fracasso diante das categorias. Por isso que está crescendo na categoria, né, um antissindicalismo, que é o jogo, faz o jogo do governo. A POSP não faz nada, a POSP nunca fez nada, a POSP, tanto é que eu apoio, viu, Aldo, a ideia de vamos fazer uma live, a história de lutas da POSP, que é uma história bacana, é uma história de luta, é uma história que nós fizemos parte, eu faço parte há 40 anos da luta, das greves, das manifestações da POSP, né? E é o único sindicato que continua vivo ainda, tá bom? Então, é isso aí. Bom domingo para todo mundo. O microfone. Seu microfone, Aldo. O Chico falou para me fechar, eu fechei até demais. Só para dizer que a Maria Isabel é deputada estadual, Chico, né? Acho que você falou federal, só para dedar isso só. Está aberto, alguém mais quer fazer algum considerando, alguma pergunta, algum debate, alguma questão? Desculpa, mas eu acho que é um inconsciente, você que agora estudou psicanálise aí, né? É o desejo que eu tenho que ela vá para Brasília, que ela suba daqui, né? Tá. Entendi. Você saiu bem agora, tá bom. Serginho. Bom dia a todos novamente. Estou meio gripado, tem sido constante, mas a gente vai trabalhando aqui para melhorar. Eu acho que a valorização do sindicato por parte dos trabalhadores depende, de fato, da consciência de classe e do nível de consciência de classe que eles se encontram. Acho que nos últimos 10 anos
nós temos que também fazer o debate da mudança das relações do capital com o trabalho e também das mudanças que têm ocorridas dentro do trabalho. A gente nota que nasce uma uberização do trabalho, que é também com o propósito de desmontar a organização dos trabalhadores, né? E isso vem crescendo a cada dia que passa, esse processo de uberização, de retirada de direitos, de colocação dos trabalhadores numa situação difícil, de encurralar os trabalhadores e trabalhadoras. Acho que é importante, nesse momento, aqueles que têm consciência de classe ir para os sindicatos e colaborar com os sindicatos. Não vejo isso, de fato, como um processo de unidade, como esse processo que foi criado na POSP. Eu acho que nós temos que ficar alerta com esses processos de unidade, porque em alguns momentos eles servem, inclusive, para desarticular aqueles que têm consciência de classe e que estão dispostos a ir à luta. Esse processo ele tem que ficar bem claro para as organizações políticas no Brasil. É necessário e é hora de fazer um debate mais teórico sobre isso e um debate que projete também um processo de luta nas bases. Acho que é pela base que a gente vai construir algumas questões com relação a essa luta. Nós temos inúmeros exemplos importantes, entre eles a POSP, o Sindicato dos Servidores, passamos agora mesmo, o Sindiservice de São Bernardo passou por uma greve, né? Tem o debate dos lados dessa greve ou não, mas é importante organizar os trabalhadores. É fundamental organizar os trabalhadores. E num momento igual esse, nós não temos outra alternativa. A luta de classes está todos os dias, nas fábricas, nas escolas, né? No rapaz que faz o transporte do Uber, no menino que transporta o iFood. O que a gente tem que fazer, e aí eu falo para a minha categoria como professor, é fazer com que esses meninos e meninas não parem de sonhar numa sociedade melhor, que só tem uma alternativa, é construir uma outra sociedade. A relação de trabalho nessa sociedade é uma relação escravagista, e sempre foi dessa maneira. Ou mudou muito a maneira que a gente trabalhava há 100 anos atrás para hoje. Nós estamos perdendo todos os direitos nesse momento. Eles estão nos escravizando novamente. No caso dos professores, nós temos professores que ficam 12 horas dentro de uma escola, 15 horas dentro de uma escola, 16 horas dentro de uma escola. 2 dias da semana, eu passo 15 horas dentro de uma escola. E eu sou um trabalhador concursado. E não é para ter luxo nenhum, não. É para poder se alimentar com dignidade. Então, nós só temos uma saída: ir para dentro do sindicato, fazer a disputa com aqueles que estão equivocados e ir à luta na base. E dizer sempre que nós só vamos ter sucesso quando a gente construir uma nova sociedade, que é uma sociedade socialista. Gil. Oi, pessoal. Agora deu uma pergunta que referente ao que o Chico falou.
sobre não ter cargos executivo, legislativo, judiciário para quem tem cargo no sindicato, etc. Existe alguma iniciativa para a gente criar uma lei para parar com isso, para não ter mais isso? Ou existe, se não existe já essa lei, esse projeto iniciado, se a gente pode criar, como fazer? Tá certo. Alguém mais, gente, que pode, caso queira, já vão respondendo. Aldo, só Oi, posso responder a pergunta da Gil? pode. Ô, Gil, para ter essa lei não está no Estatuto da POS. Nós precisamos, no próximo Congresso, colocar uma emenda ao Estatuto e votar. Desculpa, Chico, eu falo lei geral, lei nacional, não falando só de um pedacinho. Não, eu acho, primeiro o seguinte, que uma lei geral seria inconstitucional. Agora, o Estatuto do Sindicato, ele pode fazer uma lei dentro do Estatuto. Olha, no nosso sindicato, as pessoas eleitas terão que se afastar do cargo enquanto estiverem exercendo o cargo. Uma lei geral, eu considero que iria para o Supremo e seria inconstitucional. Né? Por quê? Porque o que proíbe uma pessoa, de fato, o que proibir uma pessoa, se eu sou eleito deputado e eu sou presidente da Profesp? Isso não há uma incompatibilidade legal. Agora, eu acho que o sindicato deveria aprovar essa lei. Né? O próximo Congresso faz uma emenda, qualquer um que estiver presente, delegado, olha, todos os cargos de diretoria executiva que forem eleitos para cargos parlamentares ou do executivo, cargos políticos, têm que se afastar enquanto exercerem a sua função de parlamentar. Só botar isso, votar, acabou. Só que é difícil, hein? Vamos aprovar isso. Ok, mas nós, como indivíduos, sociedade, eu, você, o Aldo, etc., podemos dar início numa lei nacional. Mesmo que demore, mas podemos dar início. Tá. No Entendi. projeto. Mais alguém? Entendi. Mais alguém, gente, quer falar? Alberto, você tem alguma observação, algum adendo? O Serginho levantou a mão, Aldo. Então, Sérgio, não sei se ele levantou, se é a mão dele que ainda não abaixou. Abaixou a mão Então, agora. o Miguel, então. Acho que o Alberto levantou a mão primeiro, não? O Alberto literalmente levantou a mão antes do Miguel que eu vi, né? Não foi a plaquinha da mão. Tá bom. Alberto, depois Miguel. Aldo, sou eu agora? Isso. Bom, eu inclusive não sabia da reunião, daí esse meu atraso, né? Não sabia que a reunião ia acontecer. Como eu não acompanhei a manifestação, a exposição do companheiro, fica difícil dizer alguma coisa. Fica difícil, não devo dizer nada sobre o que ele expôs. Eu gostaria de falar um pouco, mas aí eu teria que ter estado desde o começo um pouco da história do movimento sindical, a fase em que Marx fez um grande debate com Bakunin, com os bakuninistas, mostrando que aparecia já uma grande divergência entre a perspectiva anarquista do movimento sindical e a perspectiva comunista. Evidentemente que não se quer dizer com isso que o movimento anarquista não tenha prestado uma grande contribuição, né, em termos da consciência de classe. Foi um movimento que teve a sua importância, inclusive avançou no Brasil, avançou em todo o mundo. Avançou no Brasil. No começo do século passado, o movimento anarquista era preponderante dentro do movimento sindical brasileiro, ao ponto de trabalhar no sentido de uma central. E foi do movimento anarquista, de alguns anarquistas, inclusive, que surgiu o Partido Comunista. Alguns deles se tornaram comunistas por influência do movimento 17 e contribuíram e se fizeram presente naqueles poucos que fundaram em Niterói, que se reuniram em Niterói para fundar o Partido Comunista. Acho que é importante colocar isso.
Então, a questão da consciência de classe é uma questão que vem se dando ao longo do tempo. A consciência de classe no sentido de que o indivíduo, né, tem consciência, o operário tem consciência de classe na medida em que ele se torna socialista. É quando ele deixa de ser classe em si para ser classe para si. São duas diferenças. A classe em si é a classe do indivíduo enquanto produtor de mais-valia, o indivíduo que trabalha. A classe para si é quando realmente o operário, a classe operária, assume a sua condição histórica de classe, com projeto próprio, com ideologia própria, com perspectiva de mundo próprio. Aí é que se pode falar em classe. Fora disso, nem se pode falar, né, em classe no sentido histórico do termo. Uma classe se torna classe quando é classe para si, quando é classe com projeto próprio. Caso contrário, existem muitos companheiros que estão na lógica da classe em si, ali lutando por mudanças econômicas, por reivindicações imediatas, mas ainda mais longe, nessa condição, não é ainda classe para si, né? Com consciência de classe, com um projeto, trabalhando em cima de um projeto histórico, de um projeto de transformação da sociedade. Aliás, uma classe que não tem projeto não é classe. A burguesia se tornou classe quando ela passou a ter o seu projeto. Ela se desgarrou da perspectiva feudal e foi construindo o seu projeto, o projeto capitalista. Foi aí que ela se tornou classe. Como aqui eu estou sem luz e meu computador não está funcionando, agora que estou notando que eu estou com um problema aqui de carga aqui, eu vou no meu celular, então eu vou terminar aqui. Em relação ao que Chico colocou, não sei como é que Bebé e outros companheiros têm colocado, mas é uma questão de princípio, que o sindicato ele deve ser independente de partido, independente de governo, independente de religiões, de organizações religiosas. Fora disso, fica difícil a unidade da classe trabalhadora. Fica simplesmente difícil, porque aí você partidariza. Evidentemente que isso não quer dizer, não tenhamos ilusões, que os partidos não influenciam o movimento sindical. Todo partido tem a sua linha sindical. E essa linha sindical, ela se expressa no movimento sindical. Isso tem que ficar claro. Mas isso significa dizer você entendeu? Colocar o movimento sindical ao serviço de um partido. São duas coisas diferentes. É o que eu tinha a dizer rapidamente, porque meu celular, de fato, aqui, agora que estou notando, eu nem imaginava isso, que ele está com uma carga aqui já no finzinho. É isso aí, companheiro. Eu lamento não ter estado aqui desde no começo, para eu dizer alguma coisa sobre o que os companheiros afirmaram. E também vocês estão especificamente na questão da POSP, eu não conheço bem assim, não conheço no momento o trabalho da POS, o movimento específico da POS. Eu faço parte, a minha categoria está fazendo os seus movimentos, a gente está mais envolvido. Eu tenho um conhecimento evidentemente específico do que faz a categoria nesse momento. É isso aí, companheiro. E companheiras, né? Sempre ressaltando de que essas coisas. Valeu, Alberto. Bacana, obrigado pela sua presença e sempre boa reflexão. Agora o Miguel, depois o Chico. Não sei se a Júlia quer falar novamente ou se... Bom dia, para quem não tinha ainda dado bom dia. Eu estava refletindo um pouquinho aqui, né, sobre o que o Karl Marx falou, né, que os filósofos se limitavam a refletir sobre o mundo, mas estava na hora de transformá-lo. E fez aquele convite, né, para os trabalhadores do mundo inteiro se unirem. A partir de então, houve uma verdadeira revolução no mundo, assim, de modo geral. E, assim, houve mais, realmente, lutas, né, dos trabalhadores no sentido de se organizarem para poder reivindicar seus direitos, defender também aquilo que já tinham conquistado. E certa vez eu tive uma palestra muito boa com, acho que é Reginaldo Rossi, se não me engano,
sei que o sobrenome é Rossi, que era um discípulo, entre aspas, do Dom Paulo Evaristo Aze. Ele fez no Simpro uma explanação muito boa sobre o que é o sindicato, inclusive lançando um livro dele. A gente vai analisar, assim, de um modo geral, as percas que a gente teve por esses últimos tempos aí, como já foi dito, né? Principalmente recentemente nos governos aí do Temer e Bolsonaro, com a reforma trabalhista, e recentemente teve a eleição da POSP. Eu trabalhei como mesário e percebi o quanto os professores estão desmotivados a se filiarem. A gente colocava as vantagens de se sindicalizar, e principalmente para poder votarem, mas foram poucos os que aderiram, né, às nossas falas. Então, principalmente a juventude, assim, os professores mais jovens, não estão assim nada interessados em se organizarem. Parece que houve assim uma, entre aspas, lavagem cerebral desse pessoal que não se dá conta, né, da importância do sindicato. Houve assim também muitas cobranças, né? Afinal de contas, o que a pessoa está fazendo por nós? Qual que é as propostas, né? Vocês só sabem pedir votos, enfim. Então a gente fica preocupado, né? Porque, igual, por exemplo, tem muitos sindicatos, né? Em algumas centrais sindicais, como a Força Sindical, a CUT, a Intersindical, que inclusive eu ajudei a fundar, mas parece que mesmo assim ainda não está tendo força, né, para poder reivindicar os direitos, defender direitos, né, manter os que já têm e tal. Então, é muito complicado essa situação. É preciso de que se faça alguma coisa nesse sentido, de formação do cidadão para essa consciência de classe, igual a Neuza mesmo falou aí, né, que a importância da comunicação é muito importante, né, para o sindicato manter-se de pé, porque só assim o cidadão toma consciência dos seus direitos, né, e assim luta por eles, porque inclusive parece que foi Rui Barbosa, né, falou, foi Machado de Assis, que quem não luta por seus direitos não é merecedor dos mesmos. É isso. Obrigado, Miguel. Chico, depois nós já passamos para as considerações finais do Tolentino e da Neuza, para a gente concluir por hoje. Só acrescentar aqui uma proposta, mais uma proposta, além dessa emenda ao Estatuto da POS, né, que vai ter nosso congresso, e eu... Tá muito baixo, Chico, não tá dando para te ouvir direito, não. Alô, melhorou aí? Alô? Bom, uma mudança no Estatuto da POSP, né, de que os eleitos para cargos políticos, executivo ou parlamentar, se afastem da diretoria executiva. Porque a POSP tem a diretoria executiva e tem as diretorias regionais, as DECs, né? E que o Aldo, por exemplo, é um deles agora, um dos diretores regionais. Né? Foi eleito agora na Chapa 1. Então, a diretoria executiva se afastar. Então, a gente tem que lutar por isso. Porque amanhã pode ser um cara do PSDB, sei lá, o cara muda, a política muda e, de repente, a gente bota um cara de direita na diretoria. Né? Bom, outra coisa é a questão do PT. Nós estamos, o governo Lula está enfrentando dificuldades enormes no Congresso para aprovar qualquer coisa lá. Então, passando o trator. O Ministério do Meio Ambiente foi rifado, o Ministério dos Povos Originários foi rifado para que o Lula aprovasse os seus outros ministérios. Então, tiraram já coisa lá e ficou por isso mesmo. Então, resultado, não é momento da gente bater de frente com o governo Lula, mas também não é momento de começar a aprovar tudo. O PSOL foi contra o teto de gastos.
Vocês notaram que na discussão do arcabouço, calabouço fiscal, não se discute os juros da dívida pública? Nós pagamos mais de 1 trilhão de juros e não viu um cara do PT e do PSOL falar de que nós pagamos mais de 1 trilhão de juros por ano, quando o orçamento da educação é uns bilhõezinhos, o INSS mais uns bilhõezinhos, tal, que nem chega no orçamento secreto do Bolsonaro gastou na eleição, e quase ganhou. Então, gente, curto e grosso, está na hora da gente, como corrente, está na hora da gente, como partido, tomar uma decisão. O PT é um partido social-democrata, burguês e católico. Resumindo, né? É assim, aquela democracia cristã, sabe como é que é? O Lula é esse tipo. Então, a gente não tem que se iludir. Vamos tomar uma atitude. Ou a gente vira social-democrata, né, Alberto? Vamos virar sociais-democratas, vamos modernizar o capitalismo e vamos lutar por salário para que o pessoal do Uber tenha direitos, direitos daqui, direitos de lá. Ninguém conta direitos. Os sociais-democratas são... A Alemanha, meu filho, a Alemanha... Nossa, se o Bolsonaro pisar lá dentro, é comunista. Lá os caras levam a sério o direito dos trabalhadores. E se não levar, eles param o país. É que nem a França também, né? E os países sociais-democratas. Aqui a gente vive uma social-democracia num capitalismo selvagem que bota 30 milhões de gente passando fome no país que mais produz alimentos do mundo. Vamos parar de brincar, gente. Os professores viraram escravos. Eu todo dia, viu, a gente fazer uma live aqui, todo dia a gente reclamando que os professores estão escravizados nas escolas por esses capitães do mato que recebem bônus poupudos para pisar em cima dos professores, coordenadores e diretores de escola. Tem que ser claro nisso. Então é isso aí. A gente tem que decidir. Ou a gente é socialista ou não é. Para começar. Ou a gente tem um partido que realmente vai lutar por uma mudança do sistema ou não é. E a gente senta e fala, ó, o capitalismo é o fim da história e acabou. Então é isso, a gente tem que decidir e parar de discutir. Ah, porque o Marx falou, porque o Bakunin, porque não sei quem, lá no século XIX. Então, nós estamos repetindo a história aí e, de fato, nós temos um sindicato pelego. A POSP é pelega, desculpa. Está aí a categoria. Tem movimentos aí e estão fazendo o jogo do governo, estão saindo do sindicato. A maioria dos professores, muita gente votando no Tarcísio, muita gente de professor é neoliberal. Claro, a gente tem que parar de botar o sol, cobrir o sol com a peneira. Nós não temos mais idade para ficar, como é que é? Dourando pílula. A Neuza falou lá na audiência pública sobre a consulta, a consulta pública do novo ensino médio, que os sindicatos não tomam para si a luta, como se a educação fosse uma coisa... Ah, educação é educação. Não. Entendeu? A Neuza falou lá umas verdades lá, e o cara do governo... Olha, Neuza, o cara é preparado. O cara é preparado. Ele tripudiou você lá. Ninguém te defendeu. Tá? Ninguém. Então, por quê? Não, porque isso, porque nós vamos, porque nada. Não se discute nem o sentido do ensino médio. Para que ensino médio? Não, que vamos, porque isso, tem muita matéria, não tem, porque tiraram a filosofia, porque não tiraram a filosofia. Mas qual é o significado do ensino médio? Formar mão de obra. É isso que os caras querem, o PT também quer. Tem que parar de mentir para a gente mesmo. Não foi isso que o cara falou? E o cara é preparado, hein? Nós vamos agora fazer uma verdadeira reforma do ensino médio e não discute qual é o sentido do ensino médio. Preparar a mão de obra para as novas tecnologias da inteligência artificial, inteligência de porra nenhuma, tá entendendo? Inteligência que tem gente passando fome, e estão com a guerrinha na Europa, brincando de guerra.
Ah lá, Estados Unidos, a Alemanha lá, fornecendo tanque, fornecendo não sei o que lá, e vai que essa guerra está prejudicando todo mundo. E eles estão vendendo armas, estão ó, sorrindo aqui, ó, vendendo arma para os caras. Hipocrisia desse sistema. Desculpa, obrigado, eu faço uma terapia aqui numa boa tal, e agradeço e peço desculpas se eu me excedo às vezes. Bom dia. Microfone, Aldo. Aldo, microfone. Oh, meu Deus do céu. Já reparei esse erro histórico aqui. A Cibele pediu a palavra, depois eu passo para a Neuza e o Tolentino para a gente já encerrando hoje. Um debate importante. Claro que ele não foi esgotado, mas que é importante é. Cibele. Bom dia a todos. Peço desculpas que eu acabei entrando depois, mas é só para fazer um adendo sobre a fala dos companheiros aqui. O que eu vejo hoje, Aldo? Como já foi falado, professores esgotados, não sabem dos seus direitos. Eu posso falar assim, porque já passei por muitas escolas, hoje eu estou dentro de uma APEI. No dia da eleição, passei por escolas que os professores não sabiam o que significa um sindicato, o que precisa ser feito. Então, a minha fala é a seguinte: hoje, com a nova diretoria, eu reforço, acho que eu já falei isso em outros momentos, mas precisa-se fazer um trabalho firme agora, dentro das escolas. Nós temos hoje REs dentro de escolas que, assim, eu vou falar mesmo, é antiético, mas eu vou falar. Nós estamos entre companheiros, e é preciso que todos saibam. Hoje nós vemos pessoas que se associam à POESP e saem como RE para quê? Para uma falsa proteção. Por exemplo, eu sou representante do sindicato, então comigo não vai acontecer nada, entendeu? Mas ele não usa essa falsa proteção, digamos, para lutar pelos direitos da categoria. As pessoas chegam, falam, e assim, não se vê um aprofundamento sobre o conhecimento dos professores. Para que o sindicato serve? Para que a POESP hoje, que é o maior sindicato da América Latina, serve? A gente precisa reforçar isso dentro das escolas. Nosso primeiro trabalho hoje. Eu não sei se isso é possível, mas assim, nas reuniões de RE, treinamento, conversas, porque eu, por exemplo, eu tento trabalhar a cabeça dos meus colegas de escola, mas não adianta. Então, hoje, o que eu faço? Muito sutilmente, eu trabalho a cabeça dos meus alunos, porque esses também não sabem nada, não têm consciência de classe, não entende. Igual, por exemplo, né, alguns alunos me seguem nas redes sociais, viu minha divulgação sobre a eleição. Professora, o que é isso? Para que isso? O que é isso? O que essa chapa ganhou? O que significa? Entendeu? Então, assim, a gente já vem de gerações e gerações sem conhecimento, sem saber o que é um sindicato, para que serve. Esse meu papel eu faço muito sutilmente, porque nós sabemos que temos gestores repressores, enfim, eu tomo todo esse cuidado, mas eu falo. Então, assim, eu só queria reforçar isso. A partir desse momento em diante, com a nova diretoria, vamos trabalhar mais os nossos REs, vamos colocar mais REs dentro da escola, para não acontecer igual aconteceu nessa última eleição. Você chegar dentro de uma escola e um professor olhar para sua cara e falar assim, mas o que é um sindicato? É duro, mas eu ouvi isso, gente. É isso, só a minha participação nessa fala seria isso. Reforçar mais o que é um sindicato, para que ele serve e trazer mais pessoas, porque tem muita gente boa com consciência de classe aí, mas não sabe por onde começar. O medo não deixa. Obrigada. Obrigado. Uma puta reflexão que você traz aqui, necessária, urgente. E a nova diretoria que vai proposta dela, vamos ter que ver esse desafio, enfrentar esse desafio. Deus, 3 minutos depois, estou lendo para a gente, já fechando essa. Está tendo uma intervenção aí, Aldo. Desculpa, quem mais pediu? Cibele falou, quem mais pediu? Chico, o microfone está desligado, Chico. Azuleika. Azuleika está pedindo, tá. Azuleika, por favor.
Aqui eu estou no celular, não dá para ver todas as mãozinhas levantadas aqui, me desculpe. Zuleika, se você está falando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, caros colegas, companheiros, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a luta, né, de vocês que estão aí de longa data, vindo, batalhando pelos nossos direitos. Eu não sou nova na rede, comecei em 2005, mas a minha consciência como professora veio após, né, a amizade com colegas que são do sindicato, nesse caso, a professora Rosimeire, da Escola Maria Pires. Depois, posteriormente, virei representante da escola, conheci outros colegas, a Vera, a Priscila, já conheci o Aldo, e nisso eu fui amadurecer a minha consciência de classe. Hoje, como uma pessoa que está dentro do sindicato, eu fico muito triste de estar vendo o que está acontecendo, né? Primeiramente, porque nós temos hoje professores que não têm formação de professores trabalhando na rede. Então, a coisa que eles querem suprir é a necessidade financeira de estar desempregado e ter um trabalho para honrar os compromissos. Durante o meu trabalho de mesária no Colégio João Ramalho, que eu vou citar como exemplo, eu também ofereci associação a alguns professores. A primeira pergunta que se fazia não era nem os benefícios, era quanto se ia descontar do salário deles, né? Então, o que acontece? Você vê que a questão capitalista está à frente de qualquer luta, né? Você imagina, eu trabalho numa APEI que tem muitos professores que já vêm de outra formação, engenheiros, né? Como é que você vai pôr na cabeça de uma pessoa na área de engenharia a consciência de uma luta de classe, você conseguir dialogar, né? E eu, sinceramente, eu saí arrasada, porque na hora que eu chamei uma professora para votar, eu perguntei, a senhora é associada? Aí ela não respondeu com muita razão se era, não, ela balançou a cabeça com um olhar de muito desdém, e eu falei assim, se a senhora quiser, a senhora pode se associar. Quando eu virei as costas, ela virou e falou assim, eu tenho mais o que fazer do que ficar votando. Aí eu não consegui definir se ela era um associado ou não, né? Então, como é que a gente vai argumentar com essas pessoas que só estão trabalhando para pagar as contas delas? Ela não se importa com a luta. Para quem estava desempregado, o que está lá está bom demais. Agora, você imagina a gente que já vem de longa data perdendo os direitos, né? Cada dia mais. Eu, por exemplo, sou uma professora readaptada. Eu coleciono alguns problemas de saúde que eu precisaria fazer meu tratamento, me ausentar alguns dias da semana para poder ir aos médicos fazer meus exames. E eu não posso, né? Então, eu não pouco sabe. Hoje eu estou fazendo outros cursos para tentar trabalhar numa área que não me seja tão assim intensa como vem sendo a educação, principalmente na PEI. Gente, chega sexta-feira, teoricamente, eu tenho ânsia de vômito de tanto trabalhar. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu chego sexta-feira doente de tanto que eu trabalho. Eu, como readaptada, atendo na minha sala 8 aulas seguidas. Então, assim, eu perguntei, meu Deus, cadê o pessoal para brigar por isso? Eu nunca vi, colegas, as pessoas tão passivas, apanhando e ficando quieto. Ninguém fala de nada. Nessa escola que eu estou, é o Palmira Gracioto, ninguém nem discute as questões sindicais, os direitos dos trabalhadores, especificamente dos professores. E é muito dolorido ver isso acontecendo. Como a professora Cibele falou, alguns representantes só querem a proteção, né? Eles só querem ali o manto, né? De falar, eu sou um professor ruim, mas nada vai acontecer comigo porque eu sou sindicalizado ou sou um representante. Não é isso que a gente quer. Então, essa formação se faz necessária, a gente pensar no novo planejamento, né, para pegar esse pessoal jovem, para pegar esse pessoal que não tem formação na área de educação, para a gente conseguir colocar na cabeça deles que a luta é uma só. E a frase bem dita por outro colega, quem não luta por seus direitos não tem direito a querer gozar deles, mas vão gozar, obviamente, né? Então, eu vi uma colega falando que iria votar na chapa 3, respeitei a opinião dela, mas eu perguntei, você é associada? Ela não, eu falei assim, como você vai querer votar se você nem associada é? Então, o pessoal está querendo as coisas, mas, infelizmente, a nossa classe vem minguando, a gente vai trabalhar para ter novos planejamento estratégico, para trazer de volta esse pessoal que saiu,
alguns saíram, têm vontade de voltar, e pegar essa nova versão de professores aí que o governo está colocando no meio da gente. Então, pessoal que não tem empatia alguma pela luta. Essa é a minha fala e muito obrigada. Caramba, que bom, hein? Registro espetacular. Triste, né? Mas real. A Cibele, acho que continuou com a mão levantada. Ou pediu reinscrição, Cibele? Não, eu não pedi, não. Eu vou abaixar. Não, então tá, tudo bem. Então, Neuza, depois o Tolentino para a gente fechar a nossa atividade de hoje. E eu estou pensando em nos organizarmos uma atividade sobre a questão sindical propriamente na POSP. Eu acho que tem que abrir a palavra para as pessoas falarem. E os depoimentos aqui das últimas duas companheiras foram extremamente sérios, né? Como os demais. Mas assim, é chocante você ver uma pessoa nos dias de hoje dizer que quando chega sexta-feira, né, tem ânsia de vômito de tanto trabalhar. E o Serginho levantou uma coisa aqui. Cara, nós estamos voltando à época do ludismo, né? As pessoas, que era a época da quebra-máquina, né? Do Lud, né? O movimento ludista. Que nós estamos. Tem gente hoje que trabalha 16 horas por dia. Cara, companheiros, essa era exatamente a reivindicação que levou a, digamos assim, a formação, a organização embrionária do movimento sindical contra a ofensiva e a opressão do capital. E o texto que eu passei, vale a pena vocês lerem, que é um estudo de antropólogos sobre o impacto das crianças com 7 a 10 anos sendo obrigadas a trabalhar na Inglaterra, principalmente nas fábricas, e eles percebem a opressão examinando os ossos dessas crianças nos dias de hoje. É uma coisa horrenda, horrenda. Neuza. Primeiro, para a professora Zuleika, né, o relato dela realmente impacta a gente, mas é uma percepção que a gente tem já de alguns anos, né, que realmente a luta dos professores tem enfraquecido bastante. E não é por conta dos professores, não é falta de motivação, não é isso, não. São as medidas do governo. É o governo quem força essa fragmentação dentro das escolas. Então, a luta sindical nunca foi fácil, ela sempre foi muito difícil. E quem permanece é porque é teimoso realmente, né? Mas a gente precisa continuar, a gente precisa resistir, a gente precisa continuar essa luta, se nós queremos ainda manter a nossa carreira, né? Então, assim, é muita força que a gente precisa. Então, acho que é isso. A ideia que o Aldo está sugerindo da gente fazer uma discussão só com os professores para discutir essas questões e mais a atuação do sindicato, eu acho que é muito importante e a gente deve fazer sim. Outra coisa, eu não ia falar, mas como o Chico citou, eu vou dizer. Lá no seminário que houve a semana passada lá na Lesp, foi um seminário promovido pela deputada Luciene Cavalcante, que eu imagino que seria uma segunda etapa. O primeiro foi em Brasília e agora o segundo foi aqui em São Paulo. Foi bastante emocionante, porque a casa ficou lotada, totalmente lotada de alunos. E aquele seminário foi para ouvir os alunos. Então, eu, enquanto professora, me senti bastante emocionada ali. E na minha fala, eu disse realmente, falando das nossas atividades, eu disse da nossa carta, a carta que nós fizemos contra, né, ou dando a nossa opinião a respeito da consulta pública do MEC. E eu simplesmente usei essas palavras: essa consulta não serve para nada. Foi o que eu disse, a não ser legitimar
a proposta do governo de manter essa reforma do ensino médio. E foi isso, é isso que eu acho, é isso que as nossas entidades definiram, e eu disse lá. Eu não me senti tripudiada por ele, muito pelo contrário, eu o obriguei a fazer o discurso dele justificando aquela consulta. Mas em momento algum ele disse que aquela consulta vai ser utilizada, que todas as respostas que foram colocadas ali vão ser usadas para construir um novo ensino médio. Ela realmente não vai. Então, ele, de fato, confirmou a minha fala. Inclusive, a Luciene disse no meu ouvido, ali na mesa, ele está confirmando o que você disse. A consulta não serve para nada. Não serve para nada, a não ser legitimar a proposta de manter esse ensino médio. Tá? Então, eu acho que é isso. Me desculpem os companheiros pela minha... se eu falei, eu sempre fico muito emocionada quando falo e muitas vezes eu deixo de falar coisas importantes. Mas agradeço bastante a sugestão do Aldo de eu participar dessa formação e digo para vocês que cada dia eu aprendo mais com as minhas participações. É isso, obrigada. Obrigado, Neuza. Tolentino. Eu não usei exatamente a expressão peleguismo, pelego, eu usei a expressão conciliador de classe, mas eu acho que a gente tem que colocar o ponto em cima do i. O movimento sindical brasileiro, existe os pelegos, sim, que acabam freando a luta de classe e sendo um escudo ou uma proteção entre trabalhadores e no choque entre trabalhadores e o capital, né? E o movimento sindical no Brasil, atualmente, ele está numa determinada letargia que aqui os servidores de São Bernardo do Campo e o metrô do estado de São Paulo, nesse primeiro trimestre, nesse primeiro momento do ano 2023, é o que fez alguma movimentação justamente para resistir à opressão do capital, principalmente em relação aos governos neoliberais, né, aqui em São Bernardo do Campo, e na questão do metrô, que colocou, inclusive, no debate a questão do passe livre, né? E, de fato, como o Alberto disse, a classe que se reconhece como classe vai ter que ter um projeto específico, e de princípios, né, se um dirigente sindical vai ser ou não deputado, vereador. Existe o caso aí também do Cláudio Fonseca, que é presidente do CIPEM desde sempre, que foi 4 mandatos vereador em São Paulo, né, inclusive por partidos da espécie do que é hoje o Cidadania, né? Então, de fato, é complicado essa questão de, muitas vezes, o dirigente sindical ver uma carreira, né? Primeiro ele vai ser dirigente, depois vereador, deputado, e assim, ele acaba se afastando da realidade dos trabalhadores, porque ele passa a ter uma série de benefícios e regalia que vai acabar corrompendo ou confundindo a sua própria consciência de classe enquanto trabalhador. E, consciente ou inconscientemente, essas questões do carreirismo, do peleguismo, acaba afastando os trabalhadores do movimento sindical, do ativismo sindical, que, né, o sindicato e a associação de classe vai representar os interesses econômicos, os interesses financeiros, políticos, num determinada categoria ou segmento da sociedade. Os patrões têm os sindicatos, a Fiesp, a Febraban, que representa os bancos, né? E parece que no sindicalismo patronal, entre os sindicatos patronais, essas crises são muito menores, né? Porque eles são mais capazes de se unificarem contra os trabalhadores, né, para impor o seu projeto de Estado e sociedade, do que nós, trabalhadores, né? Até o peleguismo e o carreirismo contribuem para a nossa insuficiência, vamos dizer assim, muitas vezes. E eu acho que esses momentos formativos, que vão sendo momentos de troca,
é sempre enriquecedor, porque a gente vai aprendendo um com o outro, até mesmo relembrando aquilo que a gente já havia aprendido, e muitas vezes, né, a gente não dá a importância necessária para essa questão teórica. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que o Aldo aí me convidou, proporcionou, e todos os companheiros aqui da nossa tendência, do Em Frente, né, da nossa corrente, e estão à disposição assim para compartilhar um pouco que a gente conhece, porque um pouco mais um pouco do outro companheiro a gente vai conhecendo cada vez mais, tendo mais capacidade teórica de elaboração. E bom domingo a todos e até a próxima oportunidade que a gente vai aí nesse encontro virtual. Legal, Tolentino, nós queremos agradecer a presença de todos e todas, só informando que esse debate é gravado, depois vai ser disponibilizado lá no YouTube, e que, portanto, é uma contribuição importante no processo de conscientização e tomada de posição de uma classe em si para uma classe para si, né? Como é o caso ao levantamento técnico que o Alberto levantou. Um abraço, gente, obrigado pela presença e espero que domingo que vem tenhamos mais oportunidade de continuar o debate. Obrigado, bom domingo a todos, a todas. Bom almoço, boa semana a todos. Valeu, valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve.